Irmãos, mais uma vez eu quero vos cumprimentar com a paz do Senhor Jesus. Estamos dando continuidade ao estudo da nossa revista da CPAD, nosso canal EBD e Teologia. Quero te convidar para que você possa, juntamente conosco, darmos continuidade à nossa lição. Estamos na lição de número 2. A lição de número 2, o seu título é A Deturpação da Doutrina Bíblica do Pecado. Sobre esse tema que nós estaremos estudando a partir desse momento, mas antes gostaria que você pudesse, nesse momento, se inscrever no nosso canal, ativar aí o sininho, para que você possa compartilhar esse vídeo, para que outras pessoas possam ter acesso ao estudo da Palavra de Deus. Sendo assim, o nosso texto áureo ele se encontra lá em Romanos, no capítulo 3, no versículo 20, que diz assim: Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Verdade prática nos diz que o pecado de Adão arruinou toda a humanidade. Contudo, Jesus Cristo pode regenerar eficazmente o pecador. A leitura bíblica em classe se encontra em Romanos, no capítulo 3, do versículo 9 até o versículo 20. Vamos observar, irmãos, que em toda a história da humanidade, o homem tem feito esforços enormes para que possa, então, primeiro, negar a existência de Deus, negar que Cristo morreu na cruz em favor de toda a humanidade, e até mesmo negam a respeito da volta de Jesus, que Jesus não irá voltar e, consequentemente, não irá buscar a sua igreja. Porém, nós vemos que, além disso, no período em que nós vivemos, período da pós-modernidade, nós vemos que muito tem sido feito para distorcer o verdadeiro ensino da palavra de Deus, principalmente em relação a essa doutrina, que é a doutrina do pecado. Então, fique de olho, nós temos que estar atento a todo o movimento que está sendo feito, a tudo que está sendo propagado, né, em relação a contradizer a respeito do ensino da palavra de Deus. Então, nós estamos aqui, nós fomos chamados por Deus para que possamos juntos falar a respeito da forma correta da palavra do Senhor. Para isso, nós precisamos aprender corretamente o ensino da palavra de Deus, para que assim possamos transmitir para que outras pessoas possam também alcançar o estudo da palavra do Senhor. Primeira coisa que nós vamos observar é o que a Bíblia ensina. Primeiro, nós temos que saber o conhecimento correto. Uma das coisas que essa doutrina nega é que o pecado não é real, não é algo real. Então, por isso, não precisa ser tratado. Não precisa de Jesus para que possa tirar os seus pecados, porque não é uma coisa real. Então, nós observamos que dentro do ensino da palavra de Deus, o pecado ele é real e ele é pessoal. Nós aprendemos que a sua origem não foi na terra, mas a sua origem ocorreu no céu com a queda, né, de Satanás. Logo após isso, Adão, ele que abre as portas para que o pecado entre no mundo. O pecado entrou no mundo através da desobediência de Adão. Então, quando a serpente tentou ali Eva, e Eva teve ali naquele momento, fez com que Adão também tivesse pecado, tivesse desobedecido ali uma ordem de Deus, ele abriu precedentes para que o pecado pudesse então entrar no mundo. Então, por isso, através da desobediência, todos os homens foram alcançados através da desobediência de Adão. Uma outra coisa que nós vamos ver é que, antes disso, o homem, como que o homem foi feito? Primeiro, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Como assim? O homem foi feito santo, o homem foi feito puro, o homem recebeu de Deus sabedoria, amor, para que pudesse viver ali no jardim. Mas, além disso, o homem tinha, assim como Lúcifer, teve a capacidade de escolher entre o certo e o errado.
conforme está escrito lá em Eclesiastes capítulo 7, versículo 29. Porém, o homem escolheu desobedecer a Deus. E por causa dessa desobediência, a desobediência de Adão atingiu todas as áreas do homem. Atingiu a sua área espiritual, moral e, consequentemente, ocasionou que o homem tivesse também a morte física, que o homem haveria de morrer por causa da sua desobediência, por causa do seu pecado, trazendo até esse homem uma natureza pecaminosa. Natureza é essa que iria produzir rebeldia, perversidade, cobiça, ciúmes, idolatria. Está lá em Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 29 até o versículo 21. Então, nós observamos que após a queda do homem, essa natureza corrompida, ela jamais seria retirada do homem de forma completa sem que houvesse o sacrifício de Cristo, para que pudesse, então, expiar ali totalmente o seu pecado através, né, do contato que o homem teria aceitando a Cristo como seu Salvador. Somente dessa forma seria gerado uma nova criatura, o homem receberia um novo nascimento, ele teria uma nova vida que seria gerado pelo Espírito Santo. Então, nós observamos que somente Jesus Cristo que pode tornar o homem uma nova criatura. Nós vamos observar que em relação aqui ao estudo propriamente dito, né, que nós estaremos abordando desde o início dos comentários, né, da nossa revista da CPAD. Primeiro, qual é a definição em relação ao pecado? O que é pecado? Existem duas palavras, uma no hebraico e uma segunda no grego, que fala a respeito do que é o pecado. A primeira palavra no hebraico, conforme fala a palavra, é a palavra ratá. A palavra ratá, ela quer dizer errar o alvo. Então, Deus fez o homem para que o homem acertasse. Porém, quando o homem ele comete o pecado, ele errou e saiu do objetivo de Deus, saiu do propósito de Deus, errou o alvo ao qual ele foi criado. A segunda palavra, também, já no Novo Testamento, já no grego, ela quer dizer amartia, quando está relacionado a um erro moral. O homem errou moralmente diante de Deus e, por isso, consequentemente, ele acabou, né, tendo ali esse erro moral. Então, é a condição do homem que rejeita o sacrifício de Cristo. Todo homem que, ao rejeitar o sacrifício de Cristo, ele acaba recebendo, né, errando o alvo, cometendo esse erro moral diante de Deus. Todo o pecado que nós devemos observar, primeiro ele é contra Deus. Todo pecado ele tem relação com Deus, ele é contra Deus, e depois o homem comete o pecado e traz consequência para si mesmo, para o próximo e até mesmo para a natureza, o que nós observamos e vamos ver aqui durante o nosso estudo. Como que o homem tem causado, né, diversos danos à natureza, como que o homem tem causado diversos danos a si próprio, tem feito, né, coisas que têm lhe trazido prejuízos espirituais, e nós vamos observar, né, qual é essa condição em relação ao homem. O segundo ponto da nossa revista fala a respeito da universalidade do pecado. Lá em Romanos, capítulo 5, versículo 12, a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Então, irmãos, nós vamos ver que o pecado de Adão, ele abriu, né, consequências, abriu precedentes, e através desse pecado, ele trouxe também a morte para o mundo. Então, a morte passou para todos os homens. Por isso que o pecado ele é universal. Uma pessoa ela pode viver num lugar afastado da sociedade, afastado de todas as outras pessoas, que, consequentemente, ela continua com a natureza pecaminosa. Mesmo ela não tendo conhecimento daquilo que acontece no mundo externo, em outros lugares, ele acaba tendo
pela sua própria natureza, ela acaba desenvolvendo o pecado, acaba cometendo o pecado por causa da sua própria natureza. Então, toda a raça humana, nós vemos que ela estava sendo ali, naquele momento, representada em Adão. Nós podemos observar que Adão, quando ele pecou, quando ele caiu, teve o seu erro, né? E através do erro que ele cometeu, ele caiu de forma espiritual, de forma moral e de forma física. Por isso que o homem, através desse momento, a sua natureza se tornou uma natureza morta, morreu a sua natureza, o qual precisa de ser regenerada, precisa ter Jesus Cristo para que possa tornar a ter vida, a sua natureza moral, por isso que nós vemos pessoas fazendo coisas que às vezes nós duvidamos, né, que um homem seja capaz de fazer, de cometer tais erros, e a sua natureza física, que a partir daquele momento, aquela pessoa está sujeita às doenças, está sujeita à morte, seu corpo, né, já não é o mesmo, não tem a mesma resistência conforme tinha ali então. Então, quando o homem ele cometeu esse pecado, ele acabou, de uma certa forma, atingindo a toda a humanidade. Por isso que Jó diz lá no capítulo 25, versículo 4, ele diz assim: como, pois, será justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce de mulher? Então ele faz essa pergunta, né? Como que o homem pode ser justo? Como que o homem pode se justificar diante de Deus? Como que o homem pode ser puro diante de Deus, uma vez ele tendo nascido de mulher, ou seja, nascido com a natureza pecaminosa? É o que diz também Romanos 3, 23, que diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, a universalidade do pecado, ela tem relação com isso. E, em terceiro lugar, nós vemos a corrupção total. A corrupção total é o estado de toda a raça humana, ou seja, a sua inclinação para o pecado. Aquilo que nós muitas das vezes pensamos, né, em não fazer, a nossa inclinação ela acaba nos levando a esse erro, nos levando a esse pecado. Por isso que nós precisamos da santificação. Por isso que nós precisamos estar cada dia mais próximo de Deus. Por isso que cada dia nós dependemos de estar na presença do Senhor para que a nossa vida seja avivada pela presença do Espírito Santo. Uma outra coisa que eu gostaria de frisar, você pode observar que uma criança, ela não é ensinada a pecar, mas ela, de uma forma voluntária, por causa da sua natureza pecaminosa, ela acaba cometendo erros, ela acaba cometendo pecado, e muitas das vezes fazendo coisas até que os pais, né, não têm ensinado. Isso por quê? Por causa da sua natureza, a sua natureza pecaminosa. O salmista, ele diz lá no Salmo 51, versículo 5, que diz assim: iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Então ele já sabia que as consequências ou aquilo que ele estava fazendo ali naquele momento era por causa da sua natureza pecaminosa, os seus desejos pecaminosos, aquilo que estava, né, inerente à sua própria natureza, ele acabava fazendo, porque não existe como uma pessoa não ceder o seu lado pecaminoso, a sua natureza pecaminosa, se ela não estiver entregue ao Senhor Jesus. Se ela não estiver, se o homem não deixar, não tentar fazer com que a sua natureza ela morra cada dia. Por isso que nós lutamos a cada dia, por isso que nós tentamos a cada momento, cada dia, estar firme diante da presença de Deus, porque a nossa natureza, ela é pecaminosa e ela acaba fazendo, né? Se nós não tentarmos, não lutarmos para ter uma vida cristã correta diante de Deus, a nossa natureza pecaminosa ela acaba prevalecendo sobre a nossa vida. Também nós vamos ver lá em Romanos, capítulo 7, versículo 18, próprio Paulo dizendo, ó, na minha carne não habita bem algum. Então ele reconhecia qual era o problema da sua carne, que estava relacionado à sua natureza. O querer que está em mim, eu não consigo realizar. Não consigo realizar o querer que está em mim. Por quê? Porque ele desejava fazer aquilo que era bem, que era bom, mas a sua natureza não deixava com que ele fizesse isso. Mas somente, né, diante de Deus que ele teria condições
de fazer aquilo que é correto diante da presença do Senhor. Agora eu pergunto, qual é a solução para a natureza pecaminosa? Se nós não temos força, se nós não temos condição de resolvermos o problema da nossa natureza, qual é então a condição? Qual é a solução para isso? João capítulo 1, versículo 29, a Bíblia diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só Jesus Cristo que pode tirar o nosso pecado. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo e lhe imputando os seus pecados. Deus, de uma forma graciosa, ele enviou Cristo Jesus para que pudesse morrer na cruz do Calvário. E através disso, ele pôde, então, não lhe imputar os nossos pecados. Aquilo que era devido ao homem, o castigo que nós deveríamos passar, Jesus Cristo passou em nosso lugar, para que nós, assim, venhamos, alcançar ali a graça de Deus e, através disso, receber como privilégio a salvação, e a libertação dos nossos pecados. Então, como respostas contrárias a essa palavra, a palavra de Deus, conforme nós temos dito, que tem surgido, a partir desse momento, diversas teorias que são chamadas as teorias modernas, que têm tentado, de uma certa forma, distorcer o ensino da palavra do Senhor. Então, o que essas teorias pregam? Primeiro, a teoria ela fala a respeito da teologia do pecado social. O que é o pecado social? O pecado social, ele defende que o pecado é algo que se constrói por meio de uma estrutura opressora, ou seja, através da pobreza, da injustiça social, desigualdade. Então, ele tenta primeiro tratar as questões sociais, achando que tratando questões sociais irá resolver a situação do pecado. É bem verdade que o homem precisa ser tratado também a sua parte social, mas o pecado ele não tem a sua raiz nas questões sociais. O homem peca porque ele tem a natureza pecaminosa. E é essa natureza pecaminosa que deve ser tratada. É muito bom quando nós vemos trabalhos sociais, conforme é feito, tirando drogados da rua, tirando pessoas que estão acometidas, vivendo no alcoolismo, na prostituição. É muito bom quando é feito isso, mas nós temos que ter o cuidado que esse trabalho não é o suficiente. Só a palavra de Deus que pode libertar o homem de fato, que pode tirar o homem da situação ao qual ele se encontra. Existem as mazelas que se encontram no mundo, mas isso não é causa, isso não é o problema que está relacionado ao problema social. Essas causas, essas mazelas que existem no mundo, ela tem relação com o pecado. O pecado que faz com que as pessoas venham cometer esses erros e com isso não conseguem se libertar dela. João capítulo 8, versículo 36, nos diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só Jesus Cristo que pode libertar o homem. Qualquer ação social, tudo que é feito ainda, ele pode até mesmo remediar, ele pode até mesmo tratar em parte o problema que o homem tem, mas ele não pode libertar o homem daquela situação a qual ele vive. Então nós temos que ter o cuidado em relação a isso. Pregar a palavra do Senhor, falar para que essas pessoas venham receber a Cristo como seu Salvador, para que somente através disso ela possa ser liberta de forma completa. A segunda parte aqui das teologias modernas, ela tem relação com a teologia da libertação. Então, o que ela prega? Ela prega que, através de uma indignação social, para libertar ali o homem do pecado, libertar o homem, primeiro, das injustiças. Injustiça o quê? Social, injustiça econômica, que, através disso, o homem vai, então, ser liberto ali do pecado. E isso é um outro problema muito grande, porque acaba, de uma certa forma, trazendo favorecimento, primeiro, para determinadas classes sociais,
para determinados grupos, e com isso acabou criando ali no meio de tudo grupos gays, transexuais, trazendo com que essas pessoas pensem que os seus direitos estão acima do direito das demais pessoas da sociedade. Então, isso foi causando, né, essas teologias, conforme foram criadas, ela foi causando diversos problemas, né, que tem até hoje levado muitas pessoas ao falso conhecimento. Filipenses 3, versículo 18, a Bíblia diz: esses são inimigos da cruz de Cristo, porque eles não querem aceitar o verdadeiro evangelho. Eles não querem aceitar a cruz de Cristo. Eles não querem aceitar a verdade que está relacionado à palavra de Deus. Alguns usam até como a libertação do povo de Israel como uma causa, né, para que fundamentam essa teologia da libertação. Então, porque Israel foi liberto ali da escravidão do Egito, eles acreditam também que se houvesse essa libertação, né, nesses dois concílios que foi mencionado na nossa revista, que eles chegaram a essa conclusão. A terceira parte aqui dessas teologias está relacionado também ao liberalismo teológico. O que é o liberalismo teológico? Nesse contexto, o que vale mais é o que a pessoa acredita, é o seu convencimento, ou até mesmo as suas experiências espirituais. Elas estão acima do ensino da palavra de Deus. Elas estão acima daquilo que é ensinado pelas Escrituras Sagradas. Então, nós vemos, irmãos, o risco que as pessoas têm corrido, né, que correm diariamente, quando elas não dão valor ao verdadeiro ensino da palavra do Senhor. Então, com isso, eles aprendem diversos assuntos que não têm nenhuma relação com o ensino da palavra de Deus, trazendo, então, uma contradição ao Evangelho, o qual eles desejam atualizar a Bíblia Sagrada, desejam criar métodos, criar meios para que possam, então, mudar algumas coisas que eles não conseguem aceitar em relação à Bíblia Sagrada. Então, com isso, acaba trazendo, né, um grande prejuízo na palavra de Deus. A terceira parte da nossa revista, ela fala a respeito da normalização do pecado, que é uma crise ética e uma crise moral que tem ocorrido, né, em nossos tempos. O que é ética? Ética é um conjunto de regras e condutas, né? Conjunto de regras e conduta. A moral, ela é a parte prática ali das regras e da conduta. Aquilo que eu faço, aquilo que eu diariamente, aquilo que eu pratico. Então, a moral ela tem a ver com relação a isso, né? O qual estou mencionando aqui nesse momento. Nós observar que esses ensinamentos, né, eles acabam trazendo o quê? A imoralidade sexual, acaba trazendo, fazendo com que as pessoas possam viver, né, de uma forma errada, fora do propósito de Deus, trazendo um falso ensino em relação à tolerância, né? Dizendo até mesmo que não se pode falar sobre determinados assuntos, pessoas que vivem até mesmo conforme em relação à imoralidade sexual, que vivem no adultério, na prática do pecado, na prostituição, e eles dizem que isso não tem a ver, que isso não é um pecado, que isso não é um erro, que isso que está na Bíblia Sagrada é porque já está desatualizado, que o homem de hoje é diferente do homem da época que a Bíblia foi escrita. Então, com isso vem, né, desenvolvendo esse tipo de ensinamento, esse tipo de teologia que vem causado diversos erros. Que tem causado diversos erros. Nós observamos que em alguns lugares até mesmo já é proibido se falar em relação a esse tipo de pecado. Então, irmãos, nós temos que ter o cuidado de que, com o tempo, nós não venhamos também a se acostumar com tudo isso, em aceitar que todas essas imoralidades, que tudo isso que nós estamos vivendo em nossos dias, sejam coisas normais. Por isso que nós devemos, de uma certa forma, esclarecer a palavra de Deus,
para que as pessoas possam, né, ter uma vida afastada do pecado. Então, esse espírito da Babilônia é ele que já atua em nossos dias. Em nossos dias já tem já explicitamente o espírito da Babilônia já fazendo com que todos esses assuntos sejam normalizados, que recebam já de uma forma normal, como um preparo já para o período, né, da grande tribulação. Então, nós temos que ter essa observação que nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na Terra. E durante esses últimos dias, todas essas coisas vão acarretar, vão aparecer, e ainda mais com maiores frequência em nossos dias. Mas nós fomos chamados por Deus para viver uma vida santa, agradável, uma vida que possa fazer a diferença nesse mundo. Nós vemos que as pessoas querem viver, né, conforme diz a palavra de Deus, nas suas próprias concupiscências. A concupiscência tem causado um grande desvio na vida das famílias. Nós podemos observar o que é isso? É um desejo sexual incontrolável. As pessoas dizem que isso, elas não têm um controle sobre a sua própria vida. Elas fazem porque elas não conseguem se libertar disso. Mas nós vemos que é uma prática de pecado que é abominada pelas Escrituras Sagradas. Então nós vamos sempre, irmãos, tomar o cuidado, porque o nosso corpo, nós vamos ver, o nosso corpo, ele é habitação do Espírito Santo de Deus. O corpo do homem é a casa da alma e do espírito. Tudo que eu faço com o meu corpo, ele de uma certa forma, ele acaba afetando a minha alma e acaba afetando o meu espírito e pode me tirar, pode tirar até mesmo a presença de Deus da minha vida, causando morte, uma morte espiritual. Então, vamos chegar aqui e observar em relação, né, ao mundo e à situação em qual nós estamos vivendo. A terceira parte fala a respeito da dessacralização da vida, ou seja, o meu corpo, as minhas regras. Pessoas que vivem na prática do aborto, pessoas que vivem dependentes de drogas porque acham que pode fazer o que querem, prostituição, alcoolismo. Então, tem diversas práticas que são feitas pelos homens que eles consideram que podem fazer porque o seu corpo, a sua vida, para ele não tem nenhum valor. Então, nós vamos ver que o estado que o homem se encontrar no período da sua morte é esse o estado que ele vai viver eternamente. Então, o homem querendo ou não, aquele que vai ser salvo, que será salvo, ele vai ressuscitar com o seu próprio corpo. E aquele que vai também para a perdição, para o inferno, para o caminho de destruição, ele também irá ressuscitar com o seu próprio corpo, porém para a vergonha eterna, para a morte eterna. E ele irá ressuscitar ali naquele dia com o seu corpo e será lançado com o seu corpo no inferno, no lago de fogo e enxofre. Então, nós temos que ter cuidado que o nosso corpo ele estará conosco, né, durante toda a eternidade. O último assunto que nós vamos ver está lá em Efésios, capítulo 4, e o versículo 23 e o versículo 24. Eu gostaria de ler esse versículo, que diz assim a palavra de Deus: E vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Somente Deus pode criar esse novo homem, essa nova criatura, conforme é gerada. Nós devemos entregar o nosso corpo, alma e espírito diante de Deus para que seja renovado cada dia. Porque é isso que nós precisamos. Precisamos de renovação espiritual. Precisamos ter a mente de Cristo. Precisamos que Cristo Jesus venha trabalhar em nossa vida para que nós possamos, assim,
conforme diz a palavra de Deus, tem um novo corpo criado por Deus, segundo Deus, um novo homem criado pelo Senhor, em verdadeira justiça e santidade. Enfim, meus irmãos, então nós observamos que durante todo esse estudo, durante toda essa lição, nós estamos, vendo aquilo que está sendo falado em nossos dias, e nós, como crente em Jesus, nós temos que ter a certeza do que nós estamos falando é a verdadeira palavra de Deus, para que outras pessoas possam dar crédito à palavra do Senhor. Vamos entrar aqui na nossa conclusão? A conclusão, nós vamos ver o que as pessoas desejam, o que se deseja é a desconstrução das doutrinas fundamentais, ou seja, em relação ao pecado, à santidade, a ter uma família, a ser um homem honesto diante da sociedade. Então, tudo isso que é ensinado, as doutrinas fundamentais da Bíblia, da palavra de Deus, em relação ao cristianismo, que o homem depende de aceitar a Cristo como seu único, suficiente Salvador, que somente o Senhor Jesus Cristo que pode libertar o homem da escravidão do pecado. Essas são as doutrinas fundamentais, doutrina da santidade. Nós podemos observar que as pessoas não dão crédito a esse ensino, mas nós podemos ver que ainda que eles venham ensinar da forma errada, nós temos que trazer um ensinamento para que eles compreendam. E eu espero que nessa aula, você, professor, possa desenvolver até mais esse assunto e possa até mesmo trazer ali, fazer com que os seus alunos venham a se conscientizar de que eles precisam da presença de Deus na sua vida. Então, com isso, e todo o ensinamento das Escrituras Sagradas, não só desconstruir as doutrinas, mas também todos os ensinos, tudo aquilo que é falado em relação à palavra de Deus. Mas nós glorificamos a Deus, irmãos, conforme diz, ainda que eles tentem, de uma certa forma, afastar as pessoas de Deus, trazendo ensinamento errado em relação à palavra de Deus, nós vemos, conforme foi dito pelo Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 16 e versículo 18, que eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja do Senhor, ela está firme diante da presença de Deus. Ela recebeu a palavra do Senhor e ela tem como escudo a palavra de Deus para que possa rebater todos esses ensinamentos, para que possa ensinar as pessoas de forma correta, para que possa avisar as pessoas desse mundo que eles estão correndo um grande risco quando o Senhor Jesus Cristo voltar. Amém, meus irmãos? Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa ser contigo nesta semana, que você tenha uma aula abençoada no nome do Senhor Jesus, que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a sua vida. Quero também finalizar aqui pedindo para que você possa se inscrever no canal, fazer aí seus comentários, dê aí um like para que nós possamos apresentar mais e mais aulas e que Deus continue nos abençoando no nome de Jesus.